Mariana nunca gostou de levantar a voz. Mesmo quando era criança, preferia ficar em silêncio observando os outros. No colégio, era aquela aluna que fazia tudo certinho, entregava os trabalhos antes da data, mas que nunca era chamada para liderar grupo nenhum. Diziam que ela era muito boazinha, muito calma, sem perfil para comandar nada. Ouviu isso da coordenadora no último ano do ensino médio, quando tentou se candidatar a líder de turma. Riram. Aos 33, com uma filha pequena nos braços, aquelas palavras ainda ecoavam. Ela morava em uma cidadezinha de interior, daquelas em que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E todo mundo achava que já sabia da vida da Mariana. Casou novinha demais, vive pra filha, é muito boa, mas não tem pulso. Ela devia arrumar um emprego de carteira assinada, né? O tipo de comentário que parece conselho, mas é julgamento disfarçado. O ex-marido dela foi um desses que sempre falava com a condescendência de quem acha que está certo o tempo inteiro. Você não serve pra isso, Mari. Você é do lar. Isso aí de negócio não é pra você. É muita pressão. Ela engolia em seco. Tentou acreditar que era verdade. Por um tempo, acreditou mesmo. Mas quando ele saiu de casa e nunca mais voltou, nem para pagar a pensão, Mariana teve que reaprender o que era sobrevivência. A filha, Sofia, tinha 5 anos. Usava uma mochilinha roxa que arrastava no chão e todo dia antes da escola perguntava se podiam comprar uma bala no caminho. Mariana sempre respondia com o mesmo sorriso triste. Hoje não, filha. Amanhã. Só que o amanhã nunca vinha. As contas começaram a se empilhar no balcão da cozinha. Água, luz, aluguel atrasado, a geladeira vazia. Ela começou a cortar o próprio almoço para que a filha não percebesse que a comida estava acabando. Lavava as mesmas roupas com sabão em pedra e secava com o ventilador ligado. Uma vida de improviso. Uma vida sem saída aparente. Foi numa madrugada, sentada na beira da cama, que ela tomou a decisão. Não foi um grito de revolta, nem uma epifania. Foi só cansaço. Cansaço de esperar ajuda. Cansaço de ouvir que não era capaz. Cansaço de fingir que estava tudo bem. Olhou para o caderno velho que usava como diário. Folheou umas páginas onde tinha anotado ideias de receitas. Bolos, tortas, brigadeiros diferentes. Eram coisas que ela inventava para distrair a cabeça, mas que nunca tinha mostrado para ninguém. Achava que ninguém ia se interessar. Pegou uma caneta e escreveu na folha de trás. $5. Bolo de pote caseiro. Sabores, chocolate, prestígio, maracujá. Entrego na porta. Tirou uma foto da folha com o celular antigo e postou no grupo de WhatsApp das mães da escola da filha. Coração acelerado. Mão suando. Quase apagou a mensagem depois que mandou. Mas não apagou. Naquele dia, vendeu 2 bolos. Um para uma mãe que teve pena. Outro, achava ela, foi só curiosidade. No segundo dia, não vendeu nenhum. No terceiro, uma mulher respondeu só com "VC tem CNPJ?" Mariana leu aquela mensagem e quase jogou o celular na parede. Foi pra pia, encheu a bacia de louça da produção fracassada do dia e começou a lavar, em silêncio. Só que dessa vez, chorando. Um choro quieto, daquele que escorre sem barulho, mas que queima por dentro. Só que no meio do caos, da louça, das dívidas e da humilhação, uma faísca acendeu. Pequenininha, mas viva. Ela sabia fazer bolos bons. Sabia que podia melhorar. Só precisava que mais gente visse. Então pegou o celular de novo. Limpou a câmera. Gravou um vídeo simples. Ela, colocando o bolo de chocolate no potinho. Explicando o que ia dentro. Com calma. Voz firme. "Oi, meu nome é Mariana. Eu tô começando a vender bolo de pote aqui no bairro para sustentar minha filha. É tudo caseiro e com carinho. Se quiser experimentar, me chama." Postou no Instagram pessoal. Um story só? Dormiu achando que ninguém ia ver. Mas alguém viu. E a história dela estava só começando. Quando acordou no dia seguinte, Mariana estranhou o número de notificações no celular. 7 mensagens no WhatsApp. 4 directs no Instagram. 2 chamadas perdidas de números desconhecidos. Um comentário de uma amiga da infância. "Que orgulho de você, Mari. Quero 3. Ela ficou olhando para o celular por alguns segundos, tentando entender. Clicou nos directs. "Você entrega no bairro vizinho? Vi seu vídeo. Você faz de ninho com morango? Qual o valor para meia dúzia?" O coração dela bateu diferente. Ela respondeu uma por uma, com calma, digitando devagar para não parecer desesperada, embora por dentro estivesse uma pilha de nervos.
Abriu o armário da cozinha. Farinha, ainda tinha um pouco. Açúcar, só para mais um dia. Manteiga, quase no fim. E o chocolate era o último pacote. Pegou R$ 20 que estavam escondidos num potinho atrás da estante e foi até o mercadinho da esquina. Comprou o que deu. Na volta, abraçou a sacola como se fosse ouro. E era, para ela. Naquela tarde, preparou 8 bolos de pote. 6 eram encomendas. 2 eram para divulgação, como ela dizia. Um foi para a moça da farmácia, que sempre tratava ela bem. O outro, ela deixou com o porteiro do prédio ao lado, que vivia dizendo que adorava doce, mas não tinha tempo de comprar nada. No final do dia, já tinha mais 3 pedidos para o dia seguinte. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiu que talvez, tivesse uma saída. Começou a gravar vídeos todos os dias. Curtos, simples, às vezes só mostrando os ingredientes. Outras, ela arrumando os potes. No fundo, a filha dela aparecia de vez em quando, rindo, bagunçando, dando um toque de verdade às postagens. Não era nada produzido, mas era real. E isso começou a chamar a atenção. 2 semanas depois, uma amiga compartilhou um dos vídeos no Facebook. O post teve 89 curtidas, 30 comentários. Conheço, é uma delícia. Ela é uma guerreira. Comprei e recomendo. Mariana olhava para aquilo com um misto de gratidão e incredulidade. Era só bolo, mas também não era só isso. Ela estava começando a recuperar algo que achava ter perdido. Respeito. Primeiro o próprio, depois o dos outros. Foi aí que veio o primeiro comentário azedo. Um daqueles que aparecem só para cutucar. Mais uma querendo ser influencer. Vai vender doce ou fazer vídeo, moça? Ela leu aquilo 3 vezes. Apertou o celular com força. Respirou fundo. E ao invés de responder, gravou mais um vídeo. No fim, disse sorrindo: sim, eu vendo doce. E sim, eu vou continuar mostrando. Porque quem não é visto, não é lembrado. Essa frase pegou. Algumas seguidoras começaram a usar a hashtag Doce com História. Alguém sugeriu: por que você não dá um nome para os seus potes? E assim nasceram os primeiros sabores personalizados. Bolo da esperança, chocolate com morango, bolo de recomeço, limão com leite condensado, bolo guerreira, prestígio com castanha. As mulheres amavam, se identificavam, compravam mais por apoio do que por doce. Mariana não tinha percebido, mas já tinha criado algo maior do que bolo. Estava criando um símbolo, um motivo para outras mulheres também acreditarem em si mesmas. No fim do mês, quando fez as contas no caderninho, ela chorou. Não era muito, mas era a primeira vez, em muito tempo, que conseguia pagar todas as contas, e ainda sobrou o suficiente para comprar um brinquedo novo para a filha. Sofia escolheu um microfone de plástico rosa. No caminho de volta para casa, disse baixinho para a mãe: agora a gente é rica? Mariana riu, um riso tímido, ainda desacreditado, mas respondeu: não, filha, a gente é forte, e isso vale mais. O problema de crescer vendendo só no bairro é que chega uma hora em que todo mundo já provou. E foi exatamente isso que aconteceu com Mariana. O boca a boca deu resultado, sim, mas em menos de 2 meses, as encomendas começaram a cair. Não porque o produto era ruim, pelo contrário. Era porque o bairro era pequeno demais para o sonho que ela estava carregando. Ela percebeu isso numa sexta-feira de sol. Tinha preparado 12 bolos, esperando o movimento de fim de semana. Vendeu 3. Os outros 9 ficaram na geladeira. E conforme o tempo passava, ela ia abrindo a porta e olhando para eles como se olhasse para um lembrete de que o mundo é cruel até com quem tenta. No fim do dia, pegou uma sacola e saiu com a filha pela rua, de casa em casa, batendo palma, oferecendo. Boa tarde. Acabei de fazer bolo de pote. Tá bem fresco. Tô vendendo mais barato hoje. A maioria respondeu com um sorriso sem graça. Hoje não, moça. Obrigado. Já comi doce demais essa semana. Deixa pra amanhã. Voltaram pra casa com 6 potes na sacola. Sofia perguntou: mamãe, ninguém quer mais nossos bolos? Aquela frase bateu mais forte do que qualquer dívida. Mariana respirou fundo, passou a mão na testa suada e respondeu: querem sim, só ainda não sabem que querem. Naquela noite, ela tomou uma decisão difícil. Ia gravar um vídeo diferente. Acendeu uma luz simples na cozinha. Colocou o celular num copo de vidro, de pé, improvisando um tripé. E começou a falar olhando direto para a câmera. Não foi sobre o bolo, foi sobre ela. Oi, meu nome é Mariana.
Eu sou mãe da Sofia. Moro aqui no bairro há mais de 10 anos. E há 2 meses, comecei a vender bolos de pote para sustentar minha filha. Mas não é só isso que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando mostrar que mesmo sem apoio, mesmo ouvindo a vida inteira que eu não tenho perfil para negócios, eu posso criar algo que sustenta minha casa, que dá orgulho para minha filha e que ainda adoça o dia das pessoas. Não tô aqui para pedir nada. Tô aqui para mostrar o que é possível. Eu acredito que quando uma mulher levanta, ela puxa outras junto. Obrigada por quem tá comigo até aqui. E se você nunca provou, talvez hoje seja o dia. Postou o vídeo no Instagram. Dessa vez, no feed. E foi dormir. Quando acordou no sábado de manhã, o celular estava travando de tanta notificação. Milhares de visualizações, 200 comentários, gente marcando amigas, compartilhando nos stories. Você viu essa mulher? Que exemplo! Em menos de 3 horas, ela recebeu 47 pedidos. 47. Ela teve que sair correndo comprar mais potes, mais ingredientes, mais colheres. Ligou para a vizinha, pediu ajuda para cuidar da filha por algumas horas. Ligou para a prima, que sabia mexer com planilha, e pediu socorro para organizar os pedidos. O que começou com uma venda tímida no WhatsApp virou um pequeno caos. Daqueles bons, que fazem a gente rir enquanto corre pela casa tentando entender como foi que tudo virou. Na segunda-feira, uma página de notícias local fez um post. Empreendedora mãe solo transforma bolos de pote em símbolo de superação. No post, usaram uma foto dela segurando os potes com a filha no colo. A legenda era simples. Não era falta de talento. Era falta de oportunidade. E ali, algo virou a chave. Não era mais só sobre bolo. Era sobre resistência. Sobre quem é desacreditada desde o começo, mas não desiste. Sobre provar, primeiro para si, depois para o mundo, que ninguém tem o direito de dizer quem você pode ser. E Mariana finalmente começou a acreditar que ela não era do lar. Ela era de onde quisesse ser. Na semana seguinte ao vídeo viral, a cozinha de Mariana virou uma pequena linha de produção. Era a batedeira funcionando o dia inteiro, forno ligado sem parar, potes sendo lavados, secos, etiquetados. Ela montou uma prancheta com pedidos, separou os sabores em caixas e fez um quadrinho na parede com os horários de entrega. Improvisado, tudo com fita crepe e papel sulfite. Mas era a central do doce com história. Ela não tinha freezer industrial, nem bancada de inox. Mas tinha uma coisa que não se comprava em loja nenhuma: garra. Nos primeiros dias, entregava de bicicleta, com uma sacola térmica no guidão. Depois, começou a pagar um motoboy amigo da família com uma parte das vendas. Ele topou ajudar. Disse que a história dela tinha mexido com ele. Tem alguma coisa aí, Mari. Esse negócio vai longe. Ela sorria, mas ainda com o pé no chão. Já tinha aprendido a não se empolgar cedo demais. Mesmo assim, uma coisa começou a acontecer que ela não esperava. Outras mulheres começaram a mandar mensagens pedindo dicas. Oi, Mari. Eu também tô tentando vender brownie. Será que devo postar vídeo? Você pode me ensinar como calculou o preço do seu bolo de pote? Como você fez para divulgar sem parecer que tá se exibindo? Ela respondia cada uma por uma, sem script, sem fórmula mágica. Eu só comecei mostrando, fui errando, fui tentando de novo, mas não parei. Essas conversas acenderam uma ideia. E se ela criasse um grupo? Um lugar para essas mulheres trocarem ideia, apoio, dicas? No domingo, criou um grupo no WhatsApp, Mães que Empreendem. De verdade. Em 3 dias, o grupo tinha 87 mulheres. Uma vendia empada, outra fazia tricô. Tinha manicure, diarista, artesã, costureira. Todas com uma coisa em comum: foram desacreditadas. E estavam tentando mesmo assim. Mariana virou uma espécie de madrinha involuntária do grupo. E aquilo fez bem para ela. A lembrava de onde tinha começado. E a ajudava a não esquecer que ainda tinha muito chão pela frente. Porque, apesar do sucesso inicial, os desafios estavam só começando. Com o volume de pedidos crescendo, ela começou a ter dificuldades que nunca tinha enfrentado. Faltavam potes. O fornecedor atrasava. Um cliente reclamou que recebeu o sabor errado. Outro pediu reembolso porque o doce derreteu no transporte. Ela chorou de novo. Não de fracasso, mas de exaustão. Quase dormia em pé. Mal conseguia brincar com a filha. A casa vivia bagunçada. A lombar doía. E para piorar, uma mulher da cidade,
conhecida por ter uma doceria chique no centro, começou a alfinetar publicamente. Hoje em dia, qualquer pessoa acha que pode ser empresária só com um celular e uma batedeira. Mariana ouviu aquilo de uma cliente. Engoliu seco. Doía porque era exatamente o tipo de julgamento que ela passou a vida inteira ouvindo. Mas dessa vez, ao invés de recuar, ela fez o que sabia fazer. Mostrou. Gravou um novo vídeo. Dessa vez, mostrando o caos da cozinha. Mostrando as caixas empilhadas, a filha brincando no chão, os potes etiquetados com caneta. E disse: "Não tenho loja com vitrine, não tenho placa, não tenho nem freezer grande ainda, mas tenho cliente todo dia, tenho gente que volta, tenho mulher que recomeçou porque viu meus vídeos, e tenho uma filha que dorme com barriga cheia graças a isso aqui. Não sou empresária de revista, mas estou construindo meu negócio, um pote de cada vez. E para mim, isso já é sucesso." O vídeo explodiu de novo. Dessa vez, com ainda mais força. Perfis grandes compartilharam. Influencers elogiaram. Uma empresa de embalagens entrou em contato oferecendo potes com desconto em troca de divulgação. Uma jornalista local pediu entrevista. E ali, Mariana percebeu. Não era mais sobre provar para os outros. Agora era sobre continuar provando para ela mesma. Que a vida não é sobre ter perfil. É sobre criar seu próprio caminho. E seguir, mesmo quando ninguém acredita. A entrevista foi curta. Meia hora sentada numa cafeteria emprestada, falando com uma repórter de blog regional. Mariana não sabia posar. Suava. Ajeitava o cabelo a todo momento. Falava com pausas longas, tentando organizar os pensamentos. Mas a jornalista entendeu tudo. O texto saiu 2 dias depois com o título: "A ex-dona de casa que transformou potes de bolo em independência." A matéria rodou. Mais do que ela imaginava. Foi parar em um grupo de empresários da cidade. Em seguida, um evento de empreendedorismo local entrou em contato. Era um painel sobre negócios de impacto feminino. Queriam que ela palestrasse. Mariana quase recusou. Pensou em dizer que não sabia falar em público, que era só uma boleira. Mas a filha ouviu a ligação e soltou: "Você vai, né, mamãe? Quero te ver no palco." E ela foi. No dia do evento, pegou um ônibus com antecedência, de pote na mão, como presente. Usava uma blusa simples, calça jeans, tênis velho. No crachá improvisado estava escrito: Mariana Santos, fundadora do Doce com História. Quando subiu no palco, a plateia era um mar de blazers e saltos altos. A maioria ali nunca lavou uma forma na vida. Mariana segurou o microfone com as 2 mãos. Olhou para o fundo. Respirou. E falou como quem conta sua história para uma amiga. Contou do divórcio, do "você é do lar", dos primeiros bolos que não vendeu, das lágrimas lavando colher, dos vídeos gravados com vergonha, do primeiro pedido que deu errado, das críticas veladas e das mulheres que ela puxou junto. Disse: "Eu não vim de empresa, eu vim de falta de opção, e talvez por isso mesmo, eu nunca pensei em desistir." Silêncio na sala. Depois, aplausos. Não era carisma ensaiado. Era verdade crua. E verdade tem um poder que discurso nenhum alcança. No fim da palestra, uma mulher da plateia, empresária, cabelos presos, perfume caro, se aproximou e disse: "Você não tem ideia do impacto do que você falou aqui hoje. Me fez lembrar da minha mãe. Ela fazia bolo na varanda e nunca foi reconhecida. Obrigada por isso." Mariana sorriu. Mas no fundo pensava: por que só agora enxergam o valor da gente? Por que só depois que a gente sangra, prova, cansa, eles escutam? Naquela mesma semana, mais um marco. Uma rede de lojas de utensílios de cozinha entrou em contato oferecendo uma parceria. Queriam fazer uma linha de potes com a marca Doce com História. Um lote de teste. Ela não entendeu direito os termos da proposta. Então ligou para uma das mulheres do grupo do WhatsApp, a Elô, que já tinha feito administração. Elô explicou tudo. Ajudou a revisar o contrato e até foi com ela na reunião. Foi aí que Mariana entendeu o que estava construindo. Não era um negócio. Era uma comunidade. Mulheres que, como ela, cansaram de ser subestimadas. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, estavam começando algo. Na sexta-feira, enquanto embalava pedidos com a filha, ajudando a tampar os potes, Mariana recebeu uma mensagem que parou tudo. "Oi, aqui é o Paulo. Não sei se lembra de mim. A gente estudou junto no ensino médio. Vi sua história. Parabéns. Eu abri uma rede de cafés recentemente aqui no estado.
Queria conversar sobre colocar seu doce nas nossas lojas. Paulo. O mesmo Paulo que, anos atrás, riu dela quando ela falou que sonhava em ter uma loja de sobremesas. O mesmo que disse: "Você devia casar com um confeiteiro, então." Mariana encarou o nome na tela por alguns segundos. Depois, respondeu: "Claro, podemos conversar. Mas agora, como fornecedores parceiros. Não como ex-colegas." A resposta foi seca, mas necessária. Era o começo de uma nova versão dela mesma. Uma que não precisava mais provar nada para ninguém. Ela sabia o que tinha. E sabia o que valia. E isso não tinha mais volta. O negócio tinha saído da cozinha, literalmente. Depois da proposta do Paulo, aquele mesmo, o ex-colega que zombou no passado, Mariana fechou o primeiro contrato real da vida. Um lote semanal de 80 potes, distribuídos entre 3 unidades da cafeteria dele. E o mais simbólico, ela não aceitou o valor que ele propôs de primeira. Fez conta, calculou margem, custo de entrega, desgaste da produção. E pela primeira vez, olhou nos olhos de alguém com dinheiro e disse: "Esse valor não cobre nem minha dignidade. Se quiser os potes, é por tanto." Ele aceitou. E saiu da reunião rindo, dizendo que gostava de mulher com pulso. Ela não sorriu, porque agora, diferente de antes, não precisava mais de elogio para existir. Na semana seguinte, alugou uma pequena sala nos fundos de um salão de beleza que estava fechado há anos. Era minúscula, sem janela, mas tinha pia, tomada e uma mesa de inox velha que o antigo dono esqueceu ali. Pagava R$500 por mês e chamava o lugar de Fábrica dos Sonhos. A filha, Sofia, pendurou um desenho na parede com giz de cera, um sol sorrindo, 2 bolos com olhos e braços e uma frase escrita em letras tortas: "Mamãe é a chefe." Na nova cozinha, Mariana começou a produzir com mais controle. Comprou uma balança melhor, investiu em etiquetas com código, começou a registrar os sabores que mais vendiam, criou um Google Drive com planilhas e, finalmente, fez o MEI. Agora era formal, tinha CNPJ. Na teoria era empresária, mas na prática, o peso aumentou. Mais pedidos, mais responsabilidade, mais cobrança. O que antes era um negócio de sobrevivência, agora virava algo mais técnico. Tinha prazo, logística, impostos. Clientes com expectativa alta e concorrência que começou a olhar com olhos tortos. Uma delas, uma doceira tradicional da cidade, soltou no Instagram: "Tem gente que cresce na internet, mas não dura 6 meses com boleto." Mariana não respondeu, só respirou e usou a raiva como combustível. Só que uma noite, o corpo cobrou. Voltou da produção com dor de cabeça forte, vista escura e as mãos tremendo. Caiu sentada no sofá e ficou ali por horas, imóvel, com a filha dormindo no colo. Era cansaço acumulado. Era medo de crescer demais. Porque crescer para quem veio de baixo não é só glória. É risco de perder tudo. De se queimar. De errar. De se sabotar. Naquela noite chorou baixinho e pensou: será que era melhor ter ficado só nos potes do bairro? Mas logo em seguida, lembrou da mulher que ela era meses atrás. Aquela que não tinha nem pra bala da filha. Que chorava lavando forma. Que aceitava humilhações porque achava que não tinha escolha. Essa Mariana não existia mais. E para honrar isso, ela precisava ir adiante. Decidiu então fazer uma coisa grande. Ir pra internet de verdade. Fez o primeiro anúncio pago da vida. R$30 de impulsionamento no Instagram. Um vídeo simples com o texto: "Você não precisa ser perfeita. Só precisa começar. Eu comecei com 2 potes. Hoje sustento minha filha com doces e coragem. E você vai esperar o quê?" O anúncio viralizou em várias cidades próximas. Vieram mensagens, pedidos, convites. Ela não conseguia atender tudo. Era hora de crescer de novo. E pela primeira vez alguém sugeriu: "Mari, você já pensou em transformar isso em franquia?" Ela congelou. Franquia? Logo ela que vendia bolos num copo de vidro meses atrás? Ela riu na hora, mas a pergunta ficou, rodando na cabeça por dias. E pela primeira vez, Mariana se pegou pensando em algo impensável antes. E se eu puder mesmo? A palavra franquia ficou ecoando na cabeça dela por dias. Mariana repetia aquilo em voz baixa, sozinha no ponto de ônibus, lavando louça, colocando a filha para dormir. Franquia soava como algo distante, frio, empresarial demais para alguém que começou vendendo doce para pagar a conta de luz, mas também soava como possibilidade, como impacto.
Porque se mais mulheres tivessem o que ela tinha construído, talvez elas também parassem de pedir permissão para viver com dignidade. Ela não queria virar uma chefe famosa. Queria fazer parte da virada de chave na vida de outras Marias. Elôs, Danis, Amandas. Mulheres que cozinhavam escondido, que vendiam coisa boa, mas sem apoio, sem visibilidade, sem coragem de se mostrar. Então ela decidiu arriscar. Começou pesquisando o que era uma franquia de verdade. Não sabia nada. Assistiu vídeos no YouTube, baixou PDFs gratuitos, entrou em fóruns. Era tudo técnico, cheio de termos difíceis. Circular de oferta, taxa de royalties, plano de expansão. Parecia outro mundo. Mas ela foi aprendendo do jeito que sabia, perguntando. Mandou mensagem para um contador da cidade. Ele explicou as coisas com paciência. Mari, franquia é basicamente replicar o que você faz com um modelo que funcione. A marca já tá forte. Agora é montar o formato. Ela respondeu. Mas... e se não der certo? Ele devolveu seco. E se der? Aquilo bastou. Montou um caderno com o passo a passo da produção. Dividiu tudo em etapas. Criação do recheio. Padronização dos potes. Modelo de vídeo para divulgar. Até frase de resposta para cliente difícil ela anotou. Era o começo do que ela chamou de Manual Doce com História. E para testar o modelo, escolheu alguém que já estava com ela desde o início. A Elô, a amiga do grupo. Elô vendia brownies no bairro vizinho, mas vivia dizendo que sonhava com uma marca de verdade. Mariana ligou para ela numa terça à noite. Tô pronta. Você topa ser a primeira unidade da minha franquia? Elô ficou muda por alguns segundos. Depois chorou no telefone. E disse sim. Elas passaram semanas montando tudo juntas. Padronizaram rótulos, escolheram embalagens, definiram preço. Mariana não cobrou taxa inicial, só queria que funcionasse. Se isso der certo, a gente cria um modelo para transformar isso em multiplicação. No dia da inauguração da Unidade 2, Elô gravou um vídeo emocionada. Eu vendia doce escondido. Hoje, vendo com orgulho, porque agora eu tenho uma marca, tenho um nome e tenho quem acredita em mim. Obrigada, Mari. O vídeo bateu 120 mil visualizações. Outras mulheres começaram a mandar mensagem. Como eu faço para ser franqueada também? Em 2 meses, surgiram mais 3 unidades, todas em bairros periféricos, todas tocadas por mulheres que foram desacreditadas. E Mariana começou a virar referência. Foi convidada para um painel estadual de empreendedoras. Na entrada do evento, viu seu nome no banner ao lado de empresárias com sobrenome de revista. Não sabia se ria ou se corria dali. Na hora do discurso, falou do que conhecia. O problema não é a mulher não saber empreender. O problema é que ensinaram pra gente que a gente tinha que esperar permissão para tentar. A plateia levantou para aplaudir. Na volta para casa, sentada no ônibus lotado, com a filha dormindo no colo e uma sacola de potes vazios no chão, Mariana pensou em tudo. Lembrou da primeira crítica, da primeira cliente, da primeira noite sem sono. E no fundo, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Orgulho. Orgulho limpo, sem medo, sem modéstia exagerada. Orgulho de ter construído algo real. Algo que agora não era mais só dela. Naquela manhã de quarta-feira, Mariana acordou com uma mensagem que fez seu estômago gelar. Era de um número desconhecido. Boa tarde, Mariana. Aqui é Letícia, assistente de eventos do Grupo Almeida. Teremos um encontro regional de líderes do varejo no mês que vem e gostaríamos de convidá-la para ser uma das palestrantes. Seu nome foi indicado por um dos nossos conselheiros. Ela não reconheceu o nome do grupo. Entrou no site e congelou. O Grupo Almeida era uma holding famosa, dona de shoppings, redes de lojas, até banco. Mas o que realmente fez seu coração acelerar foi ver o nome do presidente do conselho, Alfredo Teixeira, o ex-sogro, o pai do homem que um dia olhou para ela com desprezo e disse no meio da sala: "Essa menina é boa para cuidar da casa, só isso. Empresária? Isso é para quem tem cabeça fria, sangue de negócio." Na época, ela tinha engolido a dor e saído calada da sala. Agora, ele era o conselheiro do evento que estava convidando ela para palestrar como exemplo de liderança feminina. O mundo tinha dado a volta. Ela não respondeu na hora. Precisou sair para andar, espairecer. A cabeça fervia. Será que ele sabe que sou eu? Será que indicou sem perceber? Será que é alguma armadilha? Mas no fundo, sabia. Era real. E por mais que doesse,
Era simbólico demais para recusar. Era o momento dela ocupar um lugar que diziam que não era para ela. Na noite anterior ao evento, ela mal dormiu. Separou a roupa mais sóbria que tinha. Uma calça de alfaiataria emprestada, uma blusa preta sem estampa. Prendeu o cabelo, passou um batom discreto. A filha olhou e disse: "Você tá parecendo rica." Ela riu, mas respondeu com firmeza: "Tô parecendo quem sempre fui, só que agora eles estão enxergando." Chegou ao evento sozinha. Pegou o crachá. Entrou na sala com o coração disparado. No palco, estavam sentados empresários famosos, CEOs, herdeiros. E ela, a única mulher que começou com potes de doce numa cozinha apertada. Durante o painel, escutou outros palestrantes falando sobre métricas, escala, valuation. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e falou do que viveu. "Eu não cresci ouvindo que era boa em negócios. Eu cresci ouvindo que era boazinha demais, do lar. E durante muito tempo, eu acreditei nisso. Até que a necessidade bateu. E eu descobri que o que eu tinha não era perfil. Era fome. Era coragem. Era uma filha para alimentar e nenhuma rede para me segurar. E foi aí que eu empreendi. Sem plano de negócio, sem investidor, sem MBA. Só com uma ideia, um celular e uma vontade de não ser descartável. A plateia, antes sisuda, ficou em silêncio. Depois, palmas. Uma mulher na fileira da frente chorava. E no fundo da sala, um senhor de terno, cabelo branco, a encarava. Era ele, Alfredo, o pai do ex-marido. O homem que um dia disse que ela nunca ia dar conta de nada. Ele estava lá, viu tudo, escutou cada palavra. No final do painel, ela desceu do palco e foi direto para o camarim improvisado. Estava com a cabeça quente, suando. A porta se abriu. Era ele. "Mariana, você me surpreendeu." Ela não respondeu de imediato. Só olhou. Direto. Ele continuou: "Eu errei com você. Você fez o que muita gente aqui nunca fez. Criou algo do zero. E ainda levantou outras mulheres junto." Ela respondeu com calma: "Não fiz para te provar nada. Fiz para viver. Mas se serviu como prova, tudo bem também." Ele estendeu a mão. Ela apertou. Fria, formal, mas firme. Naquele momento, não era mais a menina da periferia. Era uma mulher de negócio, uma líder, uma marca. E ele sabia disso. No caminho de volta, sozinha no táxi, ela não chorou, não sorriu, só fechou os olhos e respirou fundo. Tinha vencido, sem gritar, sem implorar, sem dar show. Tinha vencido do jeito dela. Depois do evento, o nome de Mariana começou a circular fora do estado. Um portal de notícias grande publicou uma matéria com o título: "De mãe solo a criadora de uma rede de doces com propósito." Usaram uma foto dela sorrindo com a filha no colo, as duas de avental. O texto viralizou. Comentários emocionados. Marcação de outras mulheres. Convites começaram a chegar de cidades que ela nem conhecia. Palestras, mentorias, entrevistas. Era como se o mundo inteiro tivesse acordado e decidido prestar atenção nela de uma vez só. Mas no meio disso tudo, veio o medo de novo. Mariana nunca sonhou em ser famosa. Não se via como uma influenciadora. Ela só queria pagar as contas, dar uma vida melhor para a filha, fazer algo que fizesse sentido. Agora, tinha gente falando em investimento anjo, franquia internacional, escala nacional. Ela parou, pensou e fez o que sempre fez desde o começo. Chamou as mulheres do grupo. Juntou as franqueadas num sábado. Reunião na pracinha, cada uma levando um pote de doce, papel e caneta. Ela sentou no meio e falou olhando no olho de todas: "Eu não quero que isso aqui vire uma máquina. Quero que continue sendo uma ponte. Um jeito de tirar mulher da invisibilidade. Se for para crescer, que seja com propósito. Se for para lucrar, que seja dividindo." Elas concordaram. E ali, decidiram algo que nenhuma marca da cidade tinha feito antes. Parte do lucro de cada unidade iria para formar novas empreendedoras. Todo mês, uma mulher da comunidade receberia suporte completo para montar sua própria produção. Nasceu o projeto Doce com Futuro. A primeira bolsista foi uma diarista que fazia sobremesas no fim do expediente. Depois veio uma vendedora de loja. Depois, uma avó que cuidava de 3 netos sozinha. Mariana começou a gravar vídeos contando essas histórias. Não era sobre ela, era sobre todas. Os vídeos batiam milhões de visualizações. As pessoas choravam, compartilhavam, comentavam.
Em uma entrevista, perguntaram para ela qual foi o maior desafio de empreender. Ela respondeu na hora: não foi falta de dinheiro, foi ter que reaprender a acreditar em mim mesma depois de anos ouvindo que eu não servia. Depois disso, o repórter ficou em silêncio. Só assentiu com a cabeça. As pessoas esperavam que Mariana tivesse mudado muito, mas na essência, ela continuava igual. Ainda gostava de tomar café na varanda. Ainda entregava os potes de vez em quando para ver o sorriso das clientes. Ainda dormia tarde respondendo mensagem de mulheres que queriam uma chance. Só que agora, tinha voz, tinha equipe, tinha marca, tinha história. E, acima de tudo, tinha respeito. Algo que o dinheiro nunca comprou, mas que a coragem dela construiu. Mariana não era mais a mulher que não servia para empreender. Era referência. Era nome citado em sala de aula. Era inspiração para quem nem sabia por onde começar. E mesmo assim, toda vez que alguém perguntava como ela fez tudo aquilo, ela sempre dizia a mesma coisa: eu só comecei. Era uma terça-feira comum. Mariana estava na produção, com o avental sujo de chocolate, rindo com a Elô sobre uma cliente que pediu pote de doce às 7 da manhã. O celular vibrou. Era uma notificação do Instagram. Alguém tinha marcado o perfil da marca numa publicação. Abriu. Uma escola de ensino médio estava fazendo uma feira de profissões. No painel de destaque, o nome dela. Uma aluna escreveu: hoje a gente aprendeu sobre mulheres que transformam. Estudamos a história da Mariana Santos. Um dia, eu também quero empreender como ela. Mariana leu aquele texto 5 vezes. Sentou na cadeira da cozinha, tirou o avental com calma e ficou olhando para o teto. A ficha caiu devagar. Ela, que já vendeu doce na calçada para não atrasar o aluguel, agora era referência de aula. Ela, que foi chamada de sonhadora, do lar, boazinha demais, agora era estudada como exemplo de força. Lembrou do primeiro pote, do primeiro não, da primeira humilhação, da primeira cliente que riu, e da filha, perguntando se já eram ricas. Hoje a geladeira estava cheia, a escola da filha estava paga, o aluguel era mais do que em dia, mas isso nunca foi o mais importante. O mais importante era saber que outras mulheres, ao ouvirem sua história, paravam de pedir desculpas por tentar, paravam de aceitar pouco, paravam de se esconder. Naquela noite, ela gravou um vídeo simples, sentada na mesma cozinha de antes, com a mesma voz calma de sempre. Disse assim: se você tá ouvindo isso e duvidando de você, eu entendo. Eu já fui essa mulher. Achei que não era pra mim, que negócio era coisa de gente fria, de gente de terno. Mas aí eu entendi que empreender é só uma forma de lutar, de existir, de não aceitar ser esquecida. Então começa. Nem que seja com 2 potes, nem que seja com medo, mas começa, porque talvez não seja você que não serve. Talvez seja o mundo que ainda não aprendeu a te enxergar. Publicou. Foi dormir, sem se importar com curtida, sem pensar em número, porque agora Mariana já sabia quem era e não precisava mais que ninguém dissesse o contrário. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.